Olá, bem-vindos a mais um Augusto Leitão Responde. Hoje nós vamos tratar das perguntas relacionadas ao vídeo da Comissão Permanente de Remuneração dos Militares. Além dessas perguntas, no próprio vídeo sempre há outras perguntas sobre descontos na sua remuneração, descontos na pensão militar, contribuição para a pensão militar e empréstimos. Vamos ver isso depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Antes de mais nada, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, inscreva-se aqui embaixo para que você receba as notificações, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um vídeo desses, um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa fanpage no Facebook e o meu Instagram, @Augusto Leitão, e também o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, onde você encontra todas as informações que você precisa. E não esqueça de fazer tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevante os nossos vídeos e continue entregando ele para você e para mais e mais pessoas. Vamos às primeiras perguntas? Doutor, seria importante ter pensionistas representando a categoria, possivelmente nessa comissão ou no próprio parlamento? Logicamente, é interessante que haja pensionistas representando a categoria, como é interessante que haja outros políticos e outras pessoas interessadas em outras categorias da sociedade, para que as pensionistas militares, pensionistas de servidores também sejam representadas. É importante que elas participem da vida política, participem da vida pública e participem também das redes sociais com pessoas que já estão eleitas, nas redes sociais de deputados, nas redes sociais de senadores, para que levem os seus anseios, para que essas pessoas que estão lá eleitas possam fazer com que isso aconteça, que isso acabe virando novos projetos de lei. Como podemos enviar uma solicitação para essa comissão? Como pensionistas, podemos solicitar revisão da nossa situação atual? Um exemplo, estamos recebendo menos de 30%. Acredito que essa seja uma pensionista do Exército. Do conhecimento que eu tenho, o Exército permitiu que a maior parte das pensionistas estejam recebendo menos de 30%. Muitas delas acabaram recebendo menos de 30% e não foi respeitado o limite lá do artigo 14, parágrafo 3º da medida provisória 2215, não tendo sido afastados, então, descontos autorizados, como é o caso de empréstimos consignados. Bom, sobre a situação de levar os anseios diretamente à comissão, não há previsão dessa comissão analisar requerimentos. A comissão foi criada, foi fixado um prazo que deve estar sendo expirado essa semana para que sejam nomeados os seus membros, 2 da Aeronáutica, 2 da Marinha, 2 do Exército e 2 secretários, e essa comissão se reunirá periodicamente, realizará estudos que eu acredito que deverão virar projetos de lei. Um caminho seria o que eu acabei de dizer, levar esses anseios a deputados e a senadores já eleitos, como é o caso do senador Isalci, que há muito tempo leva ao Congresso Nacional os anseios de militares e pensionistas, para que sejam também levados a essa comissão e depois se tornem projetos de lei. Bom dia, doutor. Afinal, as pensionistas terão aumento? Pensionistas militares. Obrigado. Aí eu vou ler uma outra pergunta correlacionada. Boa noite. Você pode me esclarecer como ficam as pensionistas com esses descontos todos? Se não poderá haver reposição salarial, já que estão sem aumento há mais de 8 anos? Com a retirada deste dinheiro, como ficamos? Por favor, me responda. Obrigado. Bom, mais de 8 anos sem aumento, não, né? Existiam 2 leis anteriores que previam aumentos para militares e também para pensionistas. Eram as leis aqui 13.321, que previu aumentos de 2016 a 2019, e a Lei 11.784, que previu aumento de 2008 a 2010. De 2010 a 2016, sim, houve um período sem aumento. Quanto a possíveis reajustes futuros, temos aí pela frente o adicional de habilitação, que deverá ser reajustado nos meses de julho de 2020, 2021, 2022 e 2023, exceto para quem não tem o adicional de habilitação, que é o caso de pensionistas de ex-combatentes, e para aqueles que recebem 12% apenas desse adicional, que permanecerão recebendo os mesmos 12%
até 2023. Vamos para a próxima pergunta. Deveriam elevar a porcentagem para no mínimo 50% e colocar vários empréstimos para escanteio. Viver de 30% do salário de recruta é desumano. Bom, mesmo que houvesse uma lei que elevasse o mínimo legal de 30% para 50%, como já houve a tentativa de fazer isso por atos infralegais, e isso acabou sendo afastado pelo Poder Judiciário, se houvesse a possibilidade de fazer isso pela via legislativa, os empréstimos consignados permanecem sendo devidos. Eu disse isso já em outros vídeos, e o banco pode cobrar de outra forma. O banco pode procurar renegociar, ou o banco pode simplesmente encaminhar um boleto para aquela pessoa e dizer que está em atraso o mês de março, o mês de abril, ou aqueles meses que aquele empréstimo acabou caindo para estoque. Boa tarde. Em que sentido o senhor vê benefício para os pensionistas a partir dessa comissão? As pensionistas poderão fazer parte da comissão? Como será a escolha ou a indicação? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre a escolha e a indicação, deverá sair essa semana, é o que está previsto, uma portaria com os nomes das pessoas que vão fazer parte dessa comissão. Vejo benefícios porque haverá pessoas dedicadas exclusivamente a pensar sobre a remuneração dos militares, a trazer estudos viáveis onde há adicionais que estão, por exemplo, muito achatados, ou o que poderia ser reestruturado e melhorado tanto para militares que teria reflexo para as pensionistas. Alguma coisa pode ser feita por decreto, mas a maior parte delas é preciso que seja feito por lei. Então deve seguir o trâmite normal do processo legislativo. Nós, pensionistas, seremos contempladas pela suspensão de empréstimos consignados? Bom, primeiro, aquelas pensionistas que chegarem a receber menos de 30% ou que iriam receber menos de 30% devem sim deixar de pagar esses empréstimos. A Marinha está fazendo dessa forma, a Aeronáutica está fazendo dessa forma, o Exército, infelizmente, não. Quanto à situação de afastamento de empréstimos consignados por determinado prazo em razão da pandemia, seja por decisão judicial ou por projeto de lei, ou ainda com relação ao aumento da margem consignável em 5%, ela não se aplica, em princípio, a pensionistas militares e a militares. Eu tenho alguns vídeos nesse canal que tratam disso e os textos falam em servidores, falam em aposentados, aposentados e pensionistas relacionados a aposentados do INSS, e não falam em militares e pensionistas militares, infelizmente. Compensação militar e tempo de serviço, como serão incorporadas? Teremos que ir pedir através de advogado ou será automático? Sou pensionista, filha de capitão-tenente. Vamos lá. Primeira coisa, nada de automático. O que existe sobre a possibilidade de acumular-se os adicionais de compensação por disponibilidade militar e o adicional por tempo de serviço, que eu tenho conhecimento hoje, é de apenas uma decisão. Entretanto, já soube, ainda não vi, mas já soube que há uma outra decisão com um pedido de liminar favorável. Então, até que haja uma alteração legislativa ou até que tenhamos uma decisão que estenda seus efeitos a todos os militares e a todos os pensionistas, o que ainda não ocorreu, é caso a caso, as pessoas devem ingressar judicialmente. Favor informar qual vantagem policiais e bombeiros levam ao serem incluídos, já que os descontos são bem maiores do que os benefícios. Bom, o que atraiu os militares dos estados foi paridade, integralidade, simetria com as Forças Armadas e a irredutibilidade de proventos e pensões. Acontece que, depois de passado isso, logicamente que foram feitos cálculos, logicamente que quando há uma reforma dessa envergadura, o saldo deve ser positivo para a União, deve ser positivo para o Estado, senão eles não pensariam nisso, não fariam uma reforma, uma reestruturação. E hoje, sabendo que houve grande pressão dos governadores dos estados para que eles fossem incluídos também no PL 1645, que acabou virando a Lei 13.954, é muito provável que o saldo para os estados tenha sido positivo e tenha sido negativo para os militares e pensionistas estaduais. O senhor poderia dizer se haverá mais descontos daqui para frente? Bom, a contribuição regular que hoje é de 9,5%, a contribuição para a pensão militar que hoje é de 9,5%, passará para 10,5% a partir de 1º de janeiro de 2021, para todos os militares e para todas as pensionistas. Então teremos mais 1% de desconto a ser implementado em janeiro de 2021. O desconto foi feito no mês de abril e maio. Os valores são de R$ 780, no meu caso, mais ou menos.
Essa é uma observação. Temos uma outra pergunta aqui. Em março foi descontada de R$ 534, em abril de R$ 1.145. Isso é a contribuição para a pensão militar adicional. Sou pensionista do antigo Distrito Federal. Vamos lá. Na verdade, os meses foram contra-cheques de março e abril, que foram pagos nos meses de abril e maio, certo? Então, a contribuição ela foi parcial no contra-cheque de março com pagamento em abril, por isso que ela foi proporcional a mais ou menos 14, 15 dias, então deu um valor menor, e ela foi integral, correspondente a 30 dias, no contra-cheque do mês de abril com pagamento em maio. Então, daqui para frente, essa contribuição será sempre neste mesmo valor, 9,5%, sobre o bruto, todos os meses. Quanto ao fato dela ser pensionista do antigo estado da Guanabara, o antigo Distrito Federal, todas estão sendo descontadas. Agora tem uma pergunta específica para quem está tendo 2 descontos. Vamos lá. Quem é pensionista do antigo estado da Guanabara e quem é pensionista do antigo Distrito Federal e está tendo 2 descontos no seu contra-cheque? Por favor, deixe aqui nos comentários. Da mesma forma, quem é filha de ex-combatente, pensionista de ex-combatente, está tendo 2 descontos em sua folha de pagamento, ou seja, o desconto de 9,5% e mais a contribuição extraordinária. Eu quero saber, por favor, deixe nos comentários, ok? Vamos para a próxima pergunta. Eu tive diminuição do meu salário e gostaria de saber por que não foi criada a VPNI. Pois não é lei isto? Bom, a VPNI ela é aquela vantagem pessoal nominalmente identificada. É uma vantagem criada exatamente no mesmo valor da contribuição para que não haja perdas salariais, para que não haja perdas de proventos ou perdas de pensões. Acontece que os nossos deputados tiveram uma iniciativa legislativa de fazer a diferenciação de valores brutos e valores líquidos, ou seja, eles disseram que a VPNI somente seria implementada quando houvesse perda nos valores brutos. E a maior parte das pessoas, a maior parte dos militares e pensionistas teve perda nos seus valores líquidos em razão do aumento da contribuição para a pensão militar. Ou no caso das pensionistas, da implementação da contribuição que não havia, que saiu de 0% para 9,5%, 11% ou 12,5%. Então, por isso, não foi implementada a VPNI, porque pela via legislativa, dentro da Lei 13.954, ela foi praticamente esvaziada. A pergunta que não quer calar: por que os terceiros sargentos dos quadros especiais da reserva, que têm os mesmos cursos, iguais aos segundos sargentos dos quadros especiais, por que eles não recebem igual? Onde está a meritocracia nisso? Bom, eu vou responder isso no âmbito desse vídeo, que é o objeto da Comissão Permanente de Remuneração. Eu entendo que é para distorções como essa, seja as distorções criadas lá com a medida provisória 2215, ou as distorções agravadas pela Lei 13.954, essas distorções é que devem ser estudadas pela comissão, transformadas em relatórios com viabilidade técnica e com viabilidade orçamentária para que sejam transformadas em projetos de lei e que isso se torne uma lei para, pelo menos, minimizar os efeitos do passado. Vamos lá? Obrigado por esclarecer. Que Deus te abençoe muito e proteja sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Os militares e inativos reformados tiveram aumento em janeiro de 2020? Bom, o aumento previsto para janeiro de 2020 foi a troca do adicional por tempo de serviço pelo adicional de compensação por disponibilidade militar, só que isso aconteceria nos termos do artigo 8º da Lei 13.954, agora não lembro se é o anexo 2 ou 3, existe uma tabela na Lei 13.954 que traz todos os percentuais do adicional de compensação por disponibilidade. Então, para janeiro, somente aconteceria isso se o adicional de compensação por disponibilidade fosse o mais vantajoso. Não sendo ele o mais vantajoso, a pessoa permaneceria recebendo o adicional por tempo de serviço, já que a lei prevê que eles não podem ser recebidos continuamente. Exceção a isso, uma decisão judicial que permite a acumulação dos 2 adicionais, que ela vale apenas para aquele militar que ajuizou a ação. Esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo desse. O Augusto Leitão responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa fanpage no Facebook e o meu Instagram, @Augusto Leitão. As nossas informações estão todas no nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando eles sempre
para você e para mais e mais pessoas. Eu estou gravando esse vídeo na véspera da data que vocês estão assistindo, mas se tudo correu bem, o link da nossa live de ontem está aqui na descrição, tá bom? Um abraço para vocês, todos que puderem, fiquem em casa.